Eu converso agora com o Dr. Leonardo Campos, presidente da OAB de Mato Grosso, que vai comentar sobre qual é o posicionamento da OAB em relação às 10 medidas. Dr. Leonardo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui e dizer que a ordem é inerente à sua própria história e o combate à corrupção. Nesses 86 anos de história da OAB, dos seus pilares é ser a voz constitucional do cidadão. E sendo a voz constitucional do cidadão, o combate à corrupção é inerente à atuação da própria ordem. Portanto, a ordem apoia as ditas 10 medidas naquilo que tiver em sintonia com a Constituição. E entendemos que várias delas não possuem sintonia com a Constituição. Por exemplo, qualquer possibilidade de restrição ao HC. O HC, o habeas corpus, popularmente conhecido, é o Instituto da Liberdade. E sendo o Instituto Constitucional da Liberdade, é uma conquista do povo brasileiro. Sendo uma conquista do povo brasileiro, nós não aceitamos sequer discutir qualquer possibilidade de restrição ao HC. Da mesma forma, nós também não aceitamos e não avançamos na possibilidade de utilização de provas ilícitas, ainda que ditas obtidas de boa-fé. Ora, provas ilícitas, à luz do que determina a Constituição, têm que ser tratadas como tal. E sendo reconhecidamente ilícitas, elas não podem ser aproveitadas em hipótese alguma no processo. O senhor acredita que o Congresso Nacional tentou boicotar essas 10 medidas? Olha, esse é um juízo de valor que não nos cabe fazer. O que eu posso dizer é que a ordem está vigilante tanto na atuação parlamentar como na atuação da sociedade de um modo geral. O que nós precisamos, e aí é uma garantia, é que não há nada dentro do projeto alterado das 10 medidas que possa tolir ou cercear o andamento de qualquer investigação no Brasil. Até porque, como eu afirmei por várias oportunidades e reafirmo neste momento, a ordem defende e preza o combate à corrupção e a independência das suas instituições. Então a ordem luta, por exemplo, pela autonomia e independência do Poder Judiciário, do Ministério Público e das polícias. O senhor acredita que as 10 medidas possam causar um abuso de autoridade? Olha, primeiro, na verdade, nós temos que colocar cada um no seu plano. A lei de abuso de autoridade é uma lei de 1965 e que a ordem apoia a necessidade de sua revisão. O que pretende o projeto, e ainda está sendo analisado pela ordem, para depois manifestarmos de forma oficial, é punir o abuso, punir o excesso. Portanto, o magistrado, o membro do Ministério Público, que agirem dentro dos ditames constitucional e aquilo que prevê as suas respectivas leis de carreiras, não há o que se preocupar, eles não serão atingidos. O que visa a lei é punir o excesso, é punir aquilo que extrapola o que determina a Constituição e as respectivas leis, o Código de Processo Penal, o Código Penal e assim por diante. Portanto, eu não acredito que possa, primeiro, haver qualquer interferência nessas medidas nas operações em andamento. Segundo, não se está tirando a autonomia e independência da atuação das instituições, Poder Judiciário e Ministério Público através dos seus membros. E como disse, se houver essa possibilidade, a ordem será a primeira a levantar a sua bandeira para defender a autonomia dessas instituições essenciais ao Estado de Direito. Agora, é sabidamente necessário uma revisão de uma legislação que é de 1965 para adequá-la ao cenário da sociedade atual. E qual o papel da OAB para combater a corrupção? Como que vocês têm agido? O papel da ordem é defender e ser a voz constitucional do cidadão. Por exemplo, nós não aceitamos qualquer possibilidade sequer de discutir a anistia para o combate ao Caixa 2. Nós já criminalizamos e apoiamos a criminalização do Caixa 2. Tanto é verdade que a ordem foi a primeira instituição, muito antes de Lava Jato, a ir até o Supremo Tribunal Federal, requerendo que o Supremo declarasse inconstitucional a doação por pessoas jurídicas. Foi numa ação da Ordem dos Advogados do Brasil e hoje nós tivemos, felizmente, nas eleições de 2016, já a impossibilidade de doação de pessoas jurídicas, que está sabidamente provado que é o ralo, é o veio pela qual o dinheiro da corrupção se esvaía, ou seja, através das doações das pessoas jurídicas, que investiam na campanha e, após eleito, cobravam a fatura, o retorno daquilo que investiam. Então, a doação por pessoa jurídica, sabidamente, era o câncer que alimentava a corrupção no Brasil, e a Lava Jato veio exatamente desmascarando essa situação. Ok, doutor Leonardo, obrigado, uma boa tarde. Com imagens de Sebastião Alves, Stephanie Romero para o SBT Comunidade.